Eu quero falar um pouco com os irmãos sobre uma vida com um propósito no chamado de Deus. O que Deus tem te chamado para ser? Qual que é o propósito da sua vida? Muitas pessoas têm dificuldade em enxergar, em ver o propósito na vida delas. Na vida delas, né? Vamos colocar de pé, amém? Glória. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50 ao versículo 58, nos diz assim a palavra do Senhor. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, igreja, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pai, queremos te louvar nessa noite, ó Pai. Queremos te louvar porque o Senhor fez, ó Pai, na vida de cada encontrista, de cada encontreiro nesse final de semana. E queremos te louvar, ó Deus, pelo que o Senhor fará a partir de hoje também na vida deles e na vida do teu povo, na vida da tua igreja, na vida de cada vida aqui nessa noite, ó Pai. Que possa receber a palavra que vem do alto, que vem do teu trono da graça, Senhor. Que tu possa, Espírito Santo de Deus, falar em cada coração, tocar em cada vida nessa noite, em nome de Jesus. E Pai, coloca uma muralha de fogo ao nosso redor. Repreendemos, ó Deus, toda investida de Satanás, repreendemos toda investida do inimigo, porque em Ti, Jesus, somos mais que vencedores. Pai, coloca uma muralha de fogo ao nosso redor, para que o inimigo não tenha poder sobre nossa mente, mas eu levo nossos pensamentos cativos ao Teu trono na graça, à Tua presença, para que a Tua palavra seja revelada em cada coração, em cada vida, trazendo, ó Pai querido, transformação de mente, transformação de pensamento, transformação, ó Pai querido, do nosso agir, no nosso pensar, no nosso falar, ó Deus, para que possamos a cada dia, ó Pai, sermos pessoas melhores, que amam mais, que vivem mais a Tua palavra, que buscam mais a Tua presença, a Tua face, com um propósito, com um alvo, ó Pai querido, com um objetivo de vida, ó Pai, sendo, ó Pai, guiados e dirigidos pelo Teu Espírito Santo e pela Tua palavra, em nome de Jesus. E a igreja que crê diz? Amém. Glória a Deus, poder sentar em nome de Jesus. Amados, eu quero trazer para vocês uma pergunta, porque às vezes você se sente com dificuldade em encontrar um propósito na sua vida. Um propósito, amém, varão, glória a Deus, já estava passando o olho aqui, querendo ver onde é que estava meu fiel escudeiro, o homem de Deus, aleluia, ministrar aqui, ó, amém. E às vezes você sente dificuldade em enxergar qual que é o propósito da sua vida. Qual que é o propósito do seu viver, do seu dia a dia? O que eu vou fazer da minha vida? O que Deus quer para mim? Mas existe alguém que te oferece um propósito. Um propósito de vida não apenas nessa terra, mas um propósito de vida eterna. Essa pessoa se chama Jesus. Jesus de Nazaré. E dentro dessa palavra, eu quero trazer aqui uma palavra curta, porque o culto de encontro, ele estende um pouco mais, mas eu quero trazer aqui 3 figuras na palavra de Deus, que são 3 personagens que nós podemos escolher. E eu queria te perguntar,
eu vou mostrar para vocês a imagem aqui de 3 personagens que aparecem ao longo da palavra de Deus. E eu queria que você escolhesse qual personagem você é. Qual personagem você seria se Deus chegasse perto de você e falasse, olha, você tem escolha. Você tem 3 escolhas. Você pode escolher ser um soldado, um capitão, o maior guerreiro, porque para chegar a ser capitão, ele tem que ser um dos melhores guerreiros para chegar a essa patente. Então você tem a opção de ser um capitão de um exército, do exército do Senhor, um grande soldado. Você tem a opção também de ser um rei. E você tem a opção também de ser um profeta. Qual das 3 opções você escolheria? Em breve vai aparecer as 3 opções para vocês verem ali na tela. Vai aparecer, eu creio nisso. Então, o que você escolheria? Pensa aí um pouquinho. Se Deus chegasse para você e falasse assim, olha, você tem 3 opções. Você pode ser um capitão, um grande soldado. Você pode ser um rei. E você pode também ser um profeta. Qual que seria a sua escolha? É claro que nossa vida é feita de escolhas. É por isso que eu quero falar de uma vida com um propósito. Qual que é o propósito da sua vida? Qual que é o propósito que Deus tem para a sua vida? O que você quer ser? Está lá, ó, nosso soldado meio escondido atrás das estrelas ali, do nosso data show, mas está ali. O rei ali e o profeta. É claro que cada escolha vai te levar a um caminho. A palavra de Deus diz algumas coisas a respeito desses personagens. Lá em 2 Timóteo 4,7, a palavra do Senhor diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aqui essa palavra fala de um soldado. Fala de um homem que lutou pelo Evangelho, lutou pela palavra do Senhor. Lutou contra os custos deste mundo. Não aceitou o que o mundo vinha pregando, o que a televisão pregava, o que as novelas pregavam. Mas ele lutava para ser um soldado de Cristo. Por isso Paulo fala assim, olha, combati o bom combate, quando ele escreve a Timóteo, 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate. Eu fui um grande guerreiro, eu fui um capitão do exército do Senhor. E ele já estava muito velho, e ele fala assim, eu combati o bom combate, mas eu acabei a minha carreira, que eu já estou velho. Mas sobretudo, eu guardei a minha fé. Fui um soldado valente ao longo desses anos. Passei por naufrágio, apanhei, sofri perseguição, fui preso, mas não neguei minha fé. Fui um grande soldado do Senhor. Fui um capitão desse exército maravilhoso. E a palavra também de Deus nos mostra outros personagens. Lá em Apocalipse 1,6 ele fala que o Senhor nos fez reis e sacerdotes para o Senhor nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória. Amém. Apocalipse 1,6 traz esse versículo, que o Senhor nos constituiu reis e sacerdócio para Deus. O rei é aquele que governa. O rei é aquele que dá ordem, que dá a palavra. A palavra de Deus diz, olha, onde você colocou a planta do vosso pé, é vosso. Você é autoridade naquele lugar. Reinado fala de autoridade. Reinado fala de poder. Poder de dar ordens. E quando ele fala assim, olha, Lucas 10:19, eis que lhes dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Ponto final. Levantou o mal, em nome de Jesus, caia por terra. Tem que cair, porque o Senhor te constituiu rei sobre a terra. Levantou o inimigo colocando uma enfermidade. Está aqui os irmãos, aqui, 3 irmãos dando testemunho de cura. O Senhor Jesus levou sobre si toda a minha dor, toda a minha enfermidade, Ele levou sobre si. Eu não aceito enfermidade na minha vida, enfermidade, bata e retirada em nome de Jesus. Você dá ordem ao inferno. Aí você, eu vou dar ordem para Deus? Não, você não dá ordem para Deus, não. Você dá ordem para o diabo sair. Na mesma hora, o anjo do Senhor, lá em Hebreus, fala que Ele enviou anjos poderosíssimos, anjos enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. São anjos poderosíssimos enviados a favor da igreja, a seu favor.
Ah, pastor, mas eu tenho um anjo assim poderoso assim ao meu favor? Tem, irmão. Eu te pergunto, por que você não usa a autoridade que Deus te deu? Porque Ele constituiu você como um rei. Quando você aceita Jesus, você se torna um soldado de Cristo. E aí, Ele te constitui como rei sobre essa terra, no mundo espiritual. Você tem poderes inacreditáveis. Aqueles personagens que tem poder lá, que aparecem no desenho da X-Men lá, coitados mutantes. Não são nada perto dos crentes. Pode pegar lá um mutante nível 5, que é o nível máximo lá, chegou perto do crente e cai por terra. Por quê? Porque eu tenho o nome de Jesus. E Ele é sobre todo o nome. Ele é poder sobre todas as coisas. E tem a figura do profeta. O profeta, ele é um pouco diferenciado, porque o rei, ele recebe honras. O soldado, quando ele volta de uma guerra, ele também recebe honra. Davi, quando ele voltou da guerra com Saul, as mulheres cantavam: eis que Saul venceu os milhares, mas Davi venceu dezenas de milhares. Ele recebia honra quando voltava de uma batalha, porque eles tinham a vitória. O rei, ele é honrado porque ele é o rei. Agora o profeta, ele tem honra? Não, o profeta não tem honra. O profeta não vive em palácio. O profeta não recebe honra de ser um grande lutador, de ser um grande guerreiro. Mas ele vive pelas montanhas, ele vive pelos desertos, vestindo roupas de pele, como a palavra de Deus mostrava, a figura de Elias, de Eliseu. Então eram homens que não recebiam glória de homens, mas eles recebiam glória de Deus. O interessante desse personagem, que muitos diziam: pastor, já que Deus me chamou para ser um guerreiro e para ser um rei, tá bom demais. Esse é o chamado que Deus te deu. Quando você aceita Jesus, automaticamente você se torna um grande guerreiro e um rei nessa terra. Agora o profeta, ele é uma escolha. Você escolhe ser um profeta. Quando você vê lá o profeta Amós, você eis que o Senhor me tirou lá de trás das malhadas. Ele era boiadeiro, e Deus chama ele para ser profeta, ele aceita. Isaías está lá, Deus chama ele e fala assim: Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de lábios impuros. Aí o anjo vem e toca a boca dele com a tenor: Senhor, eis que eu purifiquei seus lábios. E ele se torna um profeta. O profeta, amados, é uma opção. Só que como profeta você não recebe honra. Como profeta, o mundo vai te rejeitar. Os profetas não eram aceitos nas cidades, eram perseguidos pelos reis. Ninguém gostava que um profeta ficasse no meio. E o profeta que se prezasse não ficava no meio do mundo. Por quê? Para não se contaminar com o mundo. Para não se contaminar com o pecado, porque ele era um homem de Deus. E a honra dele vinha de Deus. A palavra de Deus diz que João Batista foi um dos grandes profetas. Na época de Jesus, ele comia gafanhotos e mel silvestre. Ele não tinha manjares, ele não tinha banquete. Ele tinha o seu alimento de cada dia, porque Deus não deixa faltar nada ao seu profeta. Deus não permite que falte nada à sua mesa, amado. Pode vir dias de provações, de dificuldade, mas Deus, ele é Deus. Jeová Jireh é o Deus da provisão. Ele não deixa faltar na sua mesa, na sua casa. Só que o profeta, ele vive sua vida isolada, está ali no alto de uma montanha ali, recebendo a palavra de Deus para levar o povo. E muitas vezes são palavras que o mundo não aceita. É palavras que vêm, palavras para confrontar o pecado. Fala assim: olha, filho, você está em pecado, larga essa vida. Não é isso que Deus quer para você. Muitas vezes o profeta chegava perto do capitão e falava com ele assim: olha, você está errado. E quando Acabe mandou o exército buscar Elias, chegou o exército, desceu, falou assim: olha, está buscando Elias, o homem de Deus. Aí ele disse: olha, sou eu mesmo. O que aconteceu com o exército? Pum, caiu morto. O capitão e seus 50 soldados. Não adianta ser forte.
Não adianta ser um grande soldado. Veio mais 50, morreu. Aí o terceiro, quando veio, quando ele chegou, viu Elias, já pulou do cavalo e ajoelhou no chão. Ó, você é profeta, filho. Eu não vou mexer com profeta. Ah, mas profeta não tem roupa bacana. Profeta não é honrado pelo mundo. Mas profeta é um homem de Deus. É Deus que honra ele. E o capitão já ajoelhou e falou assim, ó, que o Senhor tenha misericórdia de mim, dos meus 50. Mesma coisa aconteceu com Jesus, ó. Estou aqui, mas tem misericórdia dos meus aqui, porque eu sei que se o Senhor der a palavra aí, vai morrer todo mundo. Porque não adianta eu ter cavalo, não adianta eu ter espada. Porque quando o homem ele é profeta, não tem arma, não tem ouro, não tem prata, não tem poder. E quando Elias chega a Acabe e fala com Acabe, ele diz, olha, e profetiza na vida dele, ó, seu reino está destruído. Que homem tinha coragem de chegar perto de um rei naquela época e falar assim, ó, seu reino está destruído, filho. Deus colocou a mão com a sua vida. Ele estava morto na hora. E Acabe como rei tinha coragem de tocar em Elias? Nunca. Quando Natan chega perto de Davi e conta a história, ele fala assim, olha Davi, tinha um homem e tal, não vou contar a história, vocês já conhecem, que tinha uma ovelhinha só, um era muito rico e tal, conta a história, e fala que ele era aquele homem que tinha pecado. Davi podia ter falado assim, olha, beleza, né, você está sabendo disso aí, ó, está morto. Elias tocar num profeta, ninguém toca num profeta. Por quê? Porque a honra do profeta, ela vem de Deus, amados. Só que muitos preferem ser soldados, muitos preferem ser reis, mas pouquíssimos querem ser profetas. Por quê? Porque o profeta não veste bem, o profeta não está no meio social, o profeta não é aplaudido pelo mundo, o profeta não é bem quisto na sociedade. Por quê? Porque ele confronta o que a sociedade prega, que é o pecado. Ele chega em determinado lugar e não é bem recebido, por quê? Porque ele fala mal do vício, ele prega contra o vício, ele prega contra a prostituição, contra o adultério, que no mundo é normal. O que que tem? Tem um grupo de pessoas que eu vivo sempre escutando a mesma coisa. Ah, mas Adonai, o que que tem? O que que tem? E um profeta não pode escutar uma coisa dessa e ficar calado. Quando ele escutava algo que chegava perto dele, ele só, profeta, o que é que tem? Vamos fazer. Profeta, quem que tem? Não. Não é o que a palavra de Deus diz. Isso que eu não posso aceitar. E aí ele era perseguido. Os reis se levantavam contra os profetas. Jezabel falou assim, olha, mata todos os profetas de Deus. Por quê? Porque os profetas de Deus perturbavam a vida de Jezabel, porque ela queria viver em prostituição. Ela queria viver em idolatria. E o filho de Deus, o profeta de Deus, ele não aceita o pecado. Ele tem um propósito de vida. E aí eu te pergunto mais uma vez, qual que é o propósito da sua vida? E muita gente tem dificuldade de enxergar qual que é o propósito que Deus tem sobre a vida dele. Só que Deus aqui te dá 3 escolhas, 3 opções. Qual que você escolhe? Muitos falam assim, eu escolho, o meu propósito é ser um grande capitão no exército de Deus. Não, meu propósito é ser rei mesmo. Pouquíssimo aqui escolheriam ser profeta. Mas aí eu vou te dar uma sugestão ainda melhor. Você tem poder para escolher ser os 3 ao mesmo tempo. Glória a Deus. Um falou amém, já está bom, já valeu a pena essa noite, pregação. Um já falou amém. Um já entendeu a palavra. Mas eu vou repetir que às vezes mais gente entende, né, varão? Deus, ele te deu a escolha. Você tem a opção de escolher ser os 3 ao mesmo tempo. Amém. Glória a Deus. Você é a única pessoa que pode escolher ser os 3 personagens. Ter o propósito na sua vida de ser os 3. Você pode ter ao longo da sua vida, exercer um propósito, um objetivo de vida de ser um soldado de Cristo, que luta pelo Evangelho, que luta pela sua palavra, que combate o bom combate, guarda a fé nas Escrituras Sagradas. Você pode também ser
ao mesmo tempo rei sobre essa terra, com toda a autoridade que Deus te deu através do nome de Jesus, que é o nome que é sobre todo nome. Não existe enfermidade, não existe poder das trevas, não existe inferno que se levanta contra o nome de Jesus. Então você é um rei sobre essa terra. E você também tem a escolha e o poder de ser também um profeta nessa terra. Um homem ou mulher que não conforma com as coisas deste mundo, com o pecado deste mundo, mas diz não ao pecado, diz não à iniquidade e diz sim à palavra do Senhor. Que prefere muitas vezes ser discriminado e marginalizado do que aceitar a sociedade como ela está. Que não aceita o mundo ser governado, porque o mundo jaz no maligno, mas eu não estou morto no maligno. Eu morri na palavra de Deus. Eu morri foi para o mundo e vivo para Cristo. Então eu escolho ser um profeta nessa terra. Então escolha ser os três, para que Deus te use na pregação do Evangelho, para que Deus te use com a força, como Deus usa os jovens. Jovens, sois fortes, sois soldados, sois capitães desse exército maravilhoso. Usa a sua força, usa o seu vigor para aquilo que importa. Eu vejo pessoas usando a sua força física para tanta coisa, para correr atrás dos bens deste mundo, que vai ficar tudo para trás. Outro dia eu estava aqui na porta, conversando com dois amigos nossos, que é o Sandrinho e o Fernandinho. Estava ali conversando com os dois. Estão no vício do álcool, mas estão sempre aqui na igreja. Hoje eu não estou vendo eles aqui. Mas todo domingo eles entram e assistem o culto. E ouvem a palavra. E eu creio que um dia eles vão tomar posse da libertação, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu estava conversando com eles, eles falam assim: pastor, já tive carro, já tive moto, já tive isso, já tive aquilo. Hoje, pastor, eu não quero nada disso, porque hoje eu entendo que eu não vou levar nada desse mundo. A única coisa que eu quero, pastor, é uma vida com Jesus. E aí eu vejo muita gente dentro da igreja, sentado nos bancos, com toda a pompa, correndo as ruas atrás de muitos bens, de riqueza, de prosperidade, tal. É legítimo, é bênção, gente. É bênção ter as coisas, mas o nosso coração não pode estar nisso. E aí quando eu vi os dois virar para mim e disse: pastor, eu não quero nada disso. Eu não quero ajuda financeira, eu não quero bens não. Eu só quero ter Jesus na minha vida. Eu assim, poxa, esse entendimento a igreja precisava ter. Dois alcoólatras têm um entendimento que o mundo não consegue ter, que muitas pessoas dentro da igreja não têm. Esse é o entendimento que quando nós chegamos a escolher sermos profetas, nós chegamos a esse entendimento, que desse mundo eu não vou levar nada. E quando o meu coração não está nas coisas desse mundo, igreja, a obra de Deus começa a ser feita através da sua vida. Sabe por quê? Porque você vai valorizar uma pessoa não pelo que ela tem, mas porque ela era um ser humano, porque ela é um filho de Deus. Você vai amar as pessoas independente de sua forma, do que ela possui, do que ela compreende, da sua inteligência, da sua formatura. Independente de qualquer forma, de qualquer coisa, você vai amar a pessoa, porque ela é um ser humano igual a você. Ela vai voltar ao pó assim como você. E muitas vezes você está deixando de ela ter o mesmo futuro que você, porque você não prega para ela o amor de Jesus. Porque você tem vergonha às vezes de pregar a palavra. Às vezes você tem vergonha de ser um profeta. Você tem vergonha do que o mundo vai falar se você começar a pregar no seu trabalho, na sua escola. Às vezes você pensa assim: o que eles vão pensar de mim? Lá quando eu estou treinando, na minha academia, ou no meu clube de luta, ou dando aula, o que os alunos vão pensar? Eu não me importo o que eles vão pensar. Isso não me importa, eu importo o que Deus pensa de mim. O profeta ele não esquenta a cabeça do que o rei pensa dele, o que o mundo pensa dele. Ele esquenta a cabeça do que Deus pensa dele. E é por isso que ele vive levando a palavra, independente da circunstância, independente do que o mundo crê ou deixa de crer, de pensar ou que deixa de pensar. Ele continua levando a palavra dele. E é por isso que quando eu entro numa aula, para dar aula de teologia no primeiro dia de aula, e eu vejo lá 60 pessoas sentadas, a primeira coisa que eu apresento
são as teorias, né, da evolução e da criação. Porque as escolas não falam sobre teoria da criação, só da evolução, não sei porquê. E eu falo sobre evolução e falo assim, ó, da criação, eu falo assim, ó, eu creio nessa. Aí todo mundo olha e fala assim, não é possível? O professor acreditar num negócio desse? Eu falo assim, é claro, precisa ter menos fé. E é nessa aqui que eu creio. E aí eu falo de Jesus para minha turma, prego um bocadinho. Pessoal, tem 2 caminhos, você segue o que você quiser ser, já são maior de idade. Só que está aí apresentado. O mundo prega outra coisa, não importa o que o mundo prega. Não importa o que o mundo quer que eu fale. Não importa o que Deus quer que eu fale. Não importa o que Deus quer que eu seja. Não importa o que Deus quer como eu me porte no meu dia a dia. Então, igreja, vocês têm 3 escolhas. Você pode escolher ser um grande guerreiro. E pode ser sim. Pode escolher ser um grande rei nessa terra. E pode escolher também ser um grande profeta. Escolha ser os 3. E vocês vão ver como Deus vai agir através da sua vida. Como Deus vai mudar a sua história. Como Deus vai colocar propósitos no seu coração. Eu vejo tanta gente que não tem propósito de vida. Que não tem objetivo de vida. Crescer, estudar, trabalhar, casar, arrumar menino, morrer. Acabou. O que é isso? Que vida, parece uma árvore, né? A árvore que você lança semente, cresce, floresce, dá fruto, morre. É árvore. Você tem que ter propósito, irmão. E o melhor propósito nessa terra, sabe quem que dá? É Jesus. Jesus, ele te dá um propósito. Jesus, ele te dá um foco. Jesus, ele te dá uma visão. Jesus, ele te dá um objetivo para esta vida e para a vida eterna. Então escolha seguir a Cristo. Escolha ser um profeta de Deus e ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A gente busca ir sendo cheio do Espírito Santo, quando os irmãos forem nesses dias cheios do Espírito Santo. Agora não pode ser apenas um encontro, amém, igreja? Tem que ser no dia a dia. Tem que ser todo dia. Tem que ter vida de oração. Tem que ter vida de jejum. Tem que ter vida de leitura da palavra. Transformar isso pela renovação do vosso entendimento. Como é que eu vou ser transformado pela renovação do meu entendimento se eu não leio a palavra, se eu não examino as escrituras, se eu não sei qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Deus, ele tem um propósito maior sobre a sua vida. E quando você chegar a esse entendimento e fazer essa escolha, Deus vai começar a te usar como um profeta nessa terra. E você vai abrir a sua boca para profetizar a cura. Deus vai abrir a sua boca para profetizar a libertação. Deus vai abrir a sua boca para profetizar a salvação das almas perdidas. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.